Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Sabe o Rob Zombie, roqueiro e diretor de filmes de horror, tipo aquele A Casa dos Mil Corpos e os Halloween, né, que saíram na primeira década deste milênio? Pois bem, ele tem um irmão que também é músico e diretor de filmes de horror. O nome artístico é Spider-One. Eu só assisti esse agora que eu tô comentando aqui, o Little Bites, os Mordidinhas, mas ele tem uma produção do Tubi que é Bury the Bride, algo como Enterre a Noiva, mas esse eu não vi. Esse Little Bites eu acabei vendo porque tem no elenco a Barbara Crampton, que é uma das rainhas do grito famosas pra gente que é fã de horror, porque ela é do Reanimator dos anos 80. E para mim, mais importante ainda, né, a Heather Langenkamp, que é a Nancy, a primeira Final Girl, a Nancy do primeiro filme lá do Fred Krueger, da Hora do Pesadelo. Essas duas fazem participação especial. Nesse vídeo, gente, eu vou falar um pouco sobre esse filme, que é muito, mas muito inchado para o tanto de ideias desenvolvidas, daria no máximo um média-metragem, máximo, tá? E aí eu vou fazer uma sessão de spoilers, porque eu vou comentar sobre o fim e tal, o que eu acho que essa criatura é, e uma dúvida que me ficou na cachola, em sendo a minha teoria correta, né? Mas aí eu avisarei antes de os spoilers começarem. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É um filme que dura 1h40, é arrastado, tem hora que não acontece nada, e tem pedaços, uma hora em que a moça chama um carinha lá para ver se consegue ser merenda da criatura, né? Que se você tirasse não faria diferença nenhuma no filme. Até porque o argumento que a criatura usa para não comer aquela pessoa, ela não pegar o sangue, é dizer assim: não, ele tem sabor, cheiro de desespero. Aí eu pensei, ué, mas foi o desespero mesmo que levou essa moça, que é, aliás, a atriz tá boa e é a esposa do diretor e roteirista do Spider-Man, foi o próprio desespero que levou ela a fazer isso? Eu não estou entendendo. Mas a história é assim, ó, a gente já começa na ação dramática. Aí você não vai ter uma história pregressa para isso. Só que se a minha teoria tiver certa, né? E aí você só vai saber isso se você assistir os spoilers, acaba justificando não precisar ter uma história pregressa. Porque a gente já começa assim: uma mãe mora sozinha numa casa e no sótão dessa casa, no porão, perdão, dessa casa, tem uma criatura que é meio criatura, meio vampiro, e para essa criatura quer porque quer comer, pegar a filhinha dela, a Alice. Para que isso não aconteça, a mãe mandou a Alice para casa da avó e todo dia, ou toda vez que essa criatura quer, a criatura tá ótima, assim, a maquiagem é tipo meio Nosferatu, assim, é uma criatura vampiresca. Vai e pega um pedacinho da mãe dela, tá? Tem uma hora que filma assim, nossa, ela perdeu já tantos pedaços, assim, tantas mordidas. Então, você percebe que essa mulher, às vezes ela conversa filosoficamente com essa criatura, tá? Os atores estão bons, tem até um clima legal, mas vai demorando muito sem acontecer absolutamente nada, né? E aí você vai começando a fazer algumas ideias, né? Pode ser que essa criatura seja a representação de um vício, pode ser que essa criatura seja a representação de um abuso doméstico, mas se for abuso doméstico, que tipo de abuso e tudo mais, né? Eu não vou entrar ainda no spoiler, mas eu fiz uma teoria. E nesse meio tempo é que você vai tendo, de vez em quando, assim, essa a personagem da Barbara Crampton, que é uma tipo de um conselho tutelar. Pensei, nossa, que rápido que esse conselho tutelar é só uma pessoa, tarará, enfim, né? Para ver lá, tem um outro carinha e volta e meia a gente percebe que essa moça, essa mãe conversa com a própria mãe, né? Que é a avó da Alice, que ela tá, a filhinha dela tá na casa da mãe dela. E a gente vê que o relacionamento das duas, a mãe acusa, né? E a nossa personagem, a Heather Langenkamp, tem uma hora em que a nossa protagonista está no parque e a mulher
a Final Girl, eterna Final Girl da primeira hora do pesadelo, aparece aí que a Heather faz uma ponta falando do papel da mãe, né? É claro, o filme é sobre uma mãe perdendo pedaços para fazer defender a filha, né? Mas aí é que eu entendi uma outra coisa mais pro fim do filme. Então é assim, gente, ele é muito arrastado, ele é muito arrastado e precisava ter sido pensado tanta coisa ali, dar mais enxugar, editar aquele roteiro, explicar algumas coisas talvez, ou mesmo que não explicar, editar aquele negócio, fazer com que tem uma hora que ela fica, sei lá, se é fazendo chá, uma coisa assim, sabe? É um filme que não precisava ter 1h40, 1h10 já estaria. E aí se tivesse a virada, tem uma história bem inteligente ali, mas ela não soube ser editada. Então ficou chato o negócio, dá um sono desgramado. E quando tem a virada, né, a gente acaba mais ou menos entendendo tudo, também é meio sem graça, embora a gente ache que tenha entendido. Então, esse Little Bites, que são mordidinhas, é bem mesmo o nome, né? Ok, um monte de mordidinhas detonou o corpo daquela mulher, mas assim, o filme ele não consegue nada mais do que essa mordidinha. É um filme que dá para passar tão bem sem, tá? Infelizmente. Agora eu vou entrar na sessão de spoilers, tá? Bom, essa criatura. A gente vê no filme que a protagonista vive às turras com a mãe dela. E tem uma hora mais pro final, finalmente! Quando para de enrolar esse perrengue desse filme aí, sonolento, ela fala: Não, eu vou trazer minha filha de volta, nós vamos lutar contra essa criatura, vampiro, o que seja essa criatura aí. E a criatura aparece para elas bem parecido com a mãe. Aí é que eu falei: Ah, por isso é um abuso de mãe. A mãe da nossa protagonista, aparentemente, é que deixava ela para baixo, não tinha criado ela bem. Porque quando aparece a Heather, né? O que ela diz é uma coisa bacana, assim, no parque. Ela fala que a mãe, tem hora que a mãe tem que ficar atrás do filho, depois na frente, e a partir dos 10 anos, que é a idade da Alice no filme, fica do lado. E ela explica por quê. Atrás, quando é bebezinho, para não deixar cair. Na frente, depois de um tempo, que é para proteger todas as coisas. E depois ao lado, no resto da vida. Ok, tá sempre ali, mas a criança tem que seguir sozinha. Aparentemente, aí vendo essa criatura, essa criatura representava a mãe da nossa protagonista, que de alguma forma não deu uma criação suficientemente boa para ela. Não foi uma mãe suficientemente boa. Quem é que fala isso? É Winnicott. Tem um psicanalista que tem esse conceito, mãe suficientemente boa. Não foi suficientemente boa. Então aí eu falei, tá legal. E esse monstro, essa mãe, para ela conseguir criar a filhinha dela bem bacana, e aí eu entendi. A Alice estava na casa da avó, por isso que a avó parece que ia fazer com a Alice o que ela tinha feito com a nossa protagonista. Então, como eu fiz essa leitura, tudo bem, eu acabei entendendo que, tá, nesse caso, não precisou mesmo criar uma situação como que essa criatura chegou na casa, né? Aí, se essa criatura for realmente uma manifestação doentia da mãe que não foi suficientemente boa da nossa protagonista, ela sempre esteve no porão, sempre esteve lá com a nossa, né, azucrinando a vida da nossa moça. Só que, para chegar a essa conclusão, se é que as pessoas, né, se é que ela tá certa, tudo, demora muito. E aí me colocou uma dúvida, porque tem a personagem da Barbara Crampton efetivamente é assassinada pela criatura. E aí eu falei, aconteceu o quê? Quem que matou a conselheira tutelar? Ui. Então, precisava de ter sido melhor equacionado esse roteiro. Little Bites não deu não para mim. Tchau.